Bom dia, meus amigos. Bom dia, imperadores. Bom dia aí. Vamos começar mais uma live, né? A 35ª, ou seja, 35 dias que nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, falando com o Senhor na madrugada, orando na palavra do Senhor. E o mais importante, né? Nós estamos aqui na presença do Senhor. Deixa eu limpar. Deixa eu ver onde está isso aqui. Melhorou? Eu acho que melhorou, né? Eu acho que melhorou isso aqui. Ok. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, o solucionador de problemas. Eu vou ser muito objetivo hoje para a gente não perder muito tempo, porque muitos de nós estamos aqui, nós precisamos entender o porquê eu estou aqui, qual que é o meu propósito aqui, né? Essa falação, essa pregação às 3 da manhã significa buscar o Senhor. É provar para mim e para você que nós nascemos para ser imperadores, para ser governadores e para sermos líderes. E nós não podemos deixar qualquer pessoa apagar isso dentro da gente. Não importa o que eles falam, não importa o que falam da gente, não importa. O importante é que você acredita que você é filho do Senhor, criador, imagem e semelhança do Senhor. E não importa o que você fez no passado. Se você a partir de agora deixar a sua vida do antes para trás e começar a focar no futuro, as coisas vão acontecer. Porque você nasceu para liderar, nasceu para ser cabeça, não para ser cauda, tá? Foca no futuro, esquece o passado, tá? O passado só serve como exemplo para a gente, não serve como direção, mas como exemplo de coisas que nós fizemos e de coisas que nós não poderemos fazer mais. Mas o mais importante, de uma escola que nós plantamos e vamos colher. Mas o mais importante, que a plantação que eu estou fazendo hoje é a colheita que eu vou ter amanhã. Sabe? Então, nós podemos fazer plantação novas todo dia. Nós temos que tomar cuidado a partir de agora. O que eu estou plantando? Antes eu não conhecia. Hoje eu conheço a palavra. Então, vamos orar junto aqui para o Senhor abrir o entendimento da gente da seguinte maneira. Ó Pai amado, querido, Deus de Israel, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço o entendimento. Abre a nossa visão, a nossa ideia, a nossa mentalidade em relação à tua palavra, Senhor. Mostra o que a gente tem que... Bom dia, Adri. Mostra o que a gente tem que falar. Fala conosco, né? Dá entendimento, sabedoria, dá visão. Mostra o que a gente precisa entender nessa tua palavra. Dá visão, sabedoria, para que nós possamos transmitir o que a gente entende. Que essa palavra seja não a minha, mas seja a tua. Então, Senhor, conduz, dá sabedoria, livra da insônia quem está com insônia, livra da ansiedade quem está com ansiedade, quem está com depressão. Dai aquelas pessoas que estão com vontade de suicídio, tira isso da cabeça delas, meu Pai, e coloca a tua palavra como guia. E que o Senhor venha hoje, nessa noite, nessa madrugada, dai-me direção para que eu possa falar sobre a tua palavra de uma maneira aberta e para que as pessoas possam entender que não seja eu, mas que seja tu falando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Vamos lá. Então, meus amigos, esse é o objetivo dessa live, justamente falar sobre o reino. Né? O porquê que o Senhor estabeleceu esse reino, porque nós não temos que confiar no reino do homem, mas confiar no reino do Senhor, que eu e você nasceu para liderar, nasceu para ser imperador, nasceu para ser governador, e que precisamos entender a etapa da vida que eu estou, e tudo que foi, mas tudo que virá depende do que eu faço hoje. Nós estamos lendo o terceiro livro da Bíblia, que chama-se Levítico. Muito do Levítico é sobre leis que naquela época Moisés, né, através de Deus, teve que instituir. Imagina que nós estamos criando agora uma cidade nova, não existe nenhuma cidade. E essa cidade que está sendo criada, ela precisa de leis. Então foi justamente isso. Outros estados, outros países como o Egito tinha rei. Israel não tinha rei, mas Israel tinha Deus. Deus como governador, como aquele que vai guiar o povo. Então Deus, como qualquer governador, então estabeleceu regras, leis para aquele povo escolhido dele, o povo de Israel. E nós vamos entrar agora no 35º dia, que vai falar sobre, em Levítico 12, sobre a purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias de sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram
os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprindo os dias da sua purificação por filhos ou filhas, trará o sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo de seu sangue. Esta é a lei que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitir trazer um cordeiro, tomará então 2 rolinhas, 2 rolas, 2 passarinhos, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará a expiação pela mulher e para que ela fique limpa. Isso foi sobre a purificação após o nascimento de um filho de uma mulher, Porque naquela época tinha aquele negócio da mulher do fluxo de sangue, tinha muito sangue, então tinha as regras, Isso aí era para evitar doenças, Muito importante não entender isso, é para evitar doenças, tá? Fala, meu amigo Piscinato. Então, essas regras era para evitar doença, que naquela época não tinha médico como tem hoje. Então, para evitar doença, o Senhor já estabeleceu regras. E ele foi muito específico nas regras, Lá em 13º de Levítico, ele fala assim, as leis acerca da lepra. Olha que bacana isso, Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar uma praga de lepra, será levado a Arão e o sacerdote ou a um dos seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se torna branco e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu, a sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo. É pústula, o homem lavará as suas vestes e a pústula, que é as roupas, lavará as suas vestes, será limpo. Mas se a lepra se estender muito na pele, depois de ser mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este examinará, e se a pústula estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Então isso é lepra. Quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se a inchação branca na pele, o qual tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará porque é imundo. Se a lepra se espalhar de toda a pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. E se a lepra cobrir toda a sua carne, declarará o limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará imundo a carne. Vivo é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote a este e o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem praga, estará limpo. Quando sarar a carne em cuja
pele houver uma úlcera e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa branca que tira o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, ou o sacerdote examinará-se e ela aparecerá mais funda do que a pele. E seu pelo se for mais tornou branco, o sacerdote o declarar imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. 22. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. 23. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa branca que tira vermelho ou branco, o sacerdote examinará. E não houver pelo branco, não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver na funda, mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois, o sacerdote o examinará no 7º dia, e se ela tiver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação de queimadura, portanto o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz de queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela não parecer mais funda do que pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote por mais 7 dias encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia o sacerdote examinará e a tinha, e se ela não se houver estendido na pele, não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, este lavará suas vestes e será limpo. Mas se o tinha, depois da purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará novamente. E se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, então estará imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo e o sacerdote declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará, e na pele apareceram manchas baças, brancas e impingem branca o que brotou na pele, então esse está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhes caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira o vermelho, como parecer a lepra na pele, é leproso. Aquele homem está imundo. O sacerdote o declarará imundo, e a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e chamará imundo. Imundo será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de pele, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste ou na pele ou na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra.
e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia, se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue. É lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará veste, seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. O Senhor está falando aqui sobre lepras, e as lepras elas vinham, né? Os homens de Israel e as mulheres não tinham doença alguma, mas porque eles pecaram, quando peca, então eles permitiam que vinham até ele lepra. Significa que o pecado aproximou-se deles. Eles deram brechas, né? Porque naquela época eles eram cuidados pelo Senhor. Mas por eles darem brecha ao pecado, o pecado entra. Porque o Senhor alertou para eles: olha, eu sou Deus, o seu Deus. Se vocês fizerem tudo o que eu estou falando, nada vai acontecer com você. Vai ter o que comer, vai ter o que beber. Vou te dar direção. Mas se pecares contra mim, contra Deus, então lepra chegará até vós. Ele disse isso, né? As lepras lá do Egito, lembra? Então, lá em 13:53 fala assim, Levítico: mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem a trama, nem qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada, aquele que a praga não mudou a sua cor, nem espalhou, está imundo. Com fogo queimará, é lepra, roedora, ou seja, no avesso ou no direito, né? Então isso é muito bacana a gente entender que o Senhor estava cuidando, ele estava tomando conta, assim, olha, é o seguinte, isso é lepra. Então ele estava ensinando para o sacerdote vamos falar assim, uma medicina, né? Uma obra da medicina. Mas a doença ela vinha pelo pecado, né? A lepra vinha pelo pecado naquela época, porque a lepra era do egípcio. E o Senhor deixou claro: se vocês pecarem, vocês vão ter doença como aconteceu lá no Egito. Foi as úlceras, os pecados, né? Lá em 56 ele fala assim, Levítico 13:56: mas se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgarás da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, em qualquer coisa feita de pele, é lepra, que se espalhe com fogo, com fogo queimarás aquilo em que está na praga, mas a vestes, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles que levares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, de veste de lã ou da de linho, que a urdidura quer na trama ou de qualquer coisa da pele, para se poder declarar las limpas ou declarar elas imundas, né? Então, isso era uma lei sobre a lepra. Mas eu quero alertar aqui que a lepra naquela época é por causa do pecado. O pecado vinha e vinha a lepra. Então a gente naquela época eu acredito que quando eles viam uma pessoa com lepra, eles falavam assim: é um pecador, né? Ou teve um erro, né? Porque o Senhor tinha deixado claro: olha, se você seguir os meus mandamentos, os meus estatutos, não pecar perante mim, então vocês não vão ter as lepras e os tumores que teve aqueles lá em Egito. Ele deixou claro isso lá em Gênesis e Êxodo também. Mas o povo, como hoje, erra continuamente, né? Lá em Êxodo, lá em Levítico 14, continuando a leitura, fala assim: a lei da cerca, a cerca do leproso depois dele ter sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopor.
Mandará também o sacerdote que se imole, que mate uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. 14:6. Tornará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopor, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre a água corrente. E sobre aquele que há de purificar, se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água, e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará, pois, 2 cordeiros sem defeitos, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante ao Senhor. Então imolará o cordeiro, ou seja, matará o cordeiro, no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário do azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se, sobre a polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem que lhe purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da imundícia. Depois imolará, matará o holocausto e oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo, se for pobre e se as suas posses não lhe for permitirem fazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, a 1 cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Ao 8º dia de sua purificação, os trará sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa, e o cestário do azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote matará e imolará o cordeiro na oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porém, porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das 2 rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será uma para oferta pelo pecado e outra para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim
o sacerdote fará expiação para aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem devido para a sua purificação. Sofia, o Senhor está falando, ele é tão detalhista que ele fala para aquelas pessoas que têm condições financeiras de dar um animal mais robusto, como um carneiro, um bode, um animal, um boi, e também aquele que não tem condições nenhuma, mais simples. Ou seja, o Senhor ele é detalhista, ele cuida de todo mundo, né? Então ele quer que todo mundo se aproxima dele e salva. A lei da cerca da lepra quando ela acontece numa casa. Está em Levítico 14:33. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que eu vos darei por possessão, e enviar praga da lepra a algumas casas da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cercará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu na parede da casa, ele ordenará que arranque as pedras que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançará fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras. Tomará-se a outra argamassa e as rebocará na casa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras raspadas, a casa ou de novo rebocada, então o sacerdote entrará e o examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, então ela estará imunda. Olha, o Senhor está cuidando da casa, meu Deus do céu. Manchas, pragas, poderoso demais. Então, ela estará imunda e derribar-se-á. Portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até à tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando a praga, e na casa não tiver estendido depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a casa foi rebocada, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e estofo de camesim e isopor. Imolará uma ave num vaso de barro sobre a água corrente, tomará o pau de cedro, isopor e o estofo de camesim e a ave viva, e o molhará no sangue da ave imolada, e nas águas correntes aspergirá a casa 7 vezes, e aspergirá nas casas 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes com a ave viva, e com pau de cedro, com isopor e com a estofa de camesim. Então o soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga da lepra de tinha, e da lepra das vestes, e da casa, e da inchação, e da purificação, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. O Senhor ele é muito detalhista, cara. Eu fico apaixonado pela palavra, porque são coisas que geralmente a gente não lê, a gente pula, porque a gente quer ler outras coisas, quer ler sobre Salmo, quer ler sobre Jesus. Mas aqui está falando uma coisa importante, é detalhe que o Senhor cuida de todos, cuida de quem tem, quem não tem, e como curar aquilo, né? Então isso é muito poderoso, né? É tremendo. Então vamos ler só o 15º, para a gente finalizar e falar sobre o solucionador de problemas. Lá em Levíticos 10:15 fala assim: a imundície do homem e da mulher. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundície.
Toda cama em que se deitar e que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que tem fluxo lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. E se um homem que tem um fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que eu cavalgar e que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que este debaixo dele será imundo até a tarde. E aqueles que a levará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar e o que tiver fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quanto, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à parte da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundos até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela e se a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando a mandar a fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que ela se deitar durante os dias do seu fluxo será ali como a cama da menstruação. E toda coisa sobre o que assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imunda. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará as 2 rolas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação e trará ao sacerdote da congregação. Então o sacerdote oferecerá uma para a oferta e pelo pecado e outra para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separeis os filhos de Israel das 2 impurezas, para que não morram nela ao contaminarem o meu tabernáculo com o tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daqueles que têm o fluxo e daqueles com quem se dá a emissão do sêmen, e que fica por ela e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deitar com mulher imunda. Esse nós falamos sobre algumas leis da lepra e da imundície, né? E eu falei que eu ia falar para vocês também hoje sobre o solucionador de problemas, o tal de Moisés. Isso é um perfil de liderança claro, né? Moisés e Arão, eles estavam falando para o povo sobre isso porque o Senhor falava com eles. Você percebeu que regras, regulamentações e leis muitas vezes evidenciaram a tendência humana de perguntar:
Mas por que essas regras perante a lepra? Mas por que essas regras perante a menstruação? Às vezes o Senhor indica as razões que estão por trás das leis, como se observa o próximo, ao final de Levítico 15. Ali, Deus diz que deu ao povo várias leis cerimoniais a fim de separar os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Ou seja, Deus estava protegendo o povo, porque o tabernáculo estava no meio deles. E se eles entrassem no tabernáculo contaminado, eles iam morrer, né? Está em Levítico 15:31. Pode nos parecer estranho que Deus tenha demonstrado tal preocupação para com a pureza pessoal, mas isso poderia ser devido ao fato de Deus saber algo que não sabemos. Se Moisés insistiu em uma coisa, então foi nisso. Estejam certos de obedecer a Deus, quer compreendam o porquê ou não compreendam, porque coisa do Senhor é assim. Talvez aos nossos olhos não há compreensão, mas a compreensão é de Deus, né? Muitos dos nossos problemas surgem do fato de ignorarmos a palavra de Deus, quando achamos que as instruções da mesma não fazem sentido. Moisés nos dá as regras e as regulamentações que Deus entregou ao seu povo, não apenas para conservarem puros, fazê-lo-á santos diante dele, mas também protegê-los do desconforto, doença e, em último caso, da morte. De alguma maneira, a lei pode ser vista como Deus solucionando problemas antes de os mesmos acontecerem. Moisés nos lembra que Deus sempre sabe o que é melhor. Melhor para nós é melhor para o nosso relacionamento com Deus. Então, essas regras, essas leis, foi extremamente importante para que nós possamos entender, né, as regras do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre o dia da expiação, vamos falar sobre o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, e vamos falar sobre casamentos ilícitos, e vamos terminar sobre Israel, estabelecendo um padrão mais elevado. E nós vamos falar sobre 7 pontos importantes que Israel elevou o padrão. 7 pontos importantes, tá? Porque em Levíticos os passos são incríveis, né? Mas precisamos entender que isso são coisas que o Senhor exige. E eu não posso pular essa palavra. Mas o mais importante é vocês entenderem que o Senhor ele cuida, né? Essa parte de tomar conta de quando a gente está imundo, quando a mulher ou quando o homem está imundo, por alguma dessas situações, ou quando tem uma lepra, é para proteger uma nação, né? Porque a arca estava no meio deles, a tenda estava no meio deles. Se eles pecarem, eles iam pecar, não, eles iam morrer, porque eles pecaram. Lógico, depois que o Senhor Jesus veio, muita coisa mudou, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o cuidado do Senhor. Até hoje o Senhor tem cuidado conosco, sabe? Às vezes eu estou falando com vocês aqui agora, mas o Senhor fala no teu ouvido e você não presta atenção, porque você fala demais e não ouve. Então, a gente tem que prestar atenção, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós temos que dar atenção ao Senhor. Você sabe que os orientais, eles fazem muita meditação. Sabe por quê? Porque essa meditação, pode ser que eles tenham um encontro com os deuses dele, mas hoje a gente interpreta, né, que a meditação é para você ter um encontro com o Senhor, para ele dar a oportunidade dele falar para você com mais facilidade. E hoje nós, muitas das vezes, por causa do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, nós não temos tempo de ouvir o Senhor. E ele está querendo falar comigo, quer falar com você, quer dar oportunidade de nós avançarmos, mas nós não prestamos atenção nas coisas, porque nós estamos tão atolados no nosso dia a dia, nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, nós estamos tão preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o dinheiro que nós vamos ganhar, com a vida que eu vou ter no futuro, que nós esqueçamos de viver o presente, que é o presente de Deus nas nossas vidas, sabe? Essas coisas que atrapalham o Senhor vir com o reino dele na nossa vida. E hoje eu clamo para vocês: purifica o teu corpo, faz com que o teu vaso seja limpo, sabe? E não deixe que hoje eu levantei assim: não deixe que outras pessoas falem de vocês. Não importa o que falem de vocês, creia que você nasceu para liderar, nasceu para governar, e que você é imagem e semelhança do Senhor, e o Senhor está contigo. Se você acreditar nisso e começar a partir de agora a proclamar que Ele é o seu Criador, que Ele é o Rei do seu reino, que Ele é o seu governador, que Ele é o seu presidente, e que você é imagem e semelhança dele, e que você nasceu para liderar, então, meu amigo, o reino começa a partir de agora na sua vida. Lembra que hoje você pode tomar a decisão de virar a página e tudo que está atrás, deixar para trás, e a partir de agora escrever um novo livro,
um novo capítulo na sua vida. E eu fiz isso alguns meses, alguns anos atrás, e deixei para trás tudo o que tinha feito de errado e comecei a escrever um novo capítulo na minha vida, né? E eu sou extremamente grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesses 35 dias lendo essa palavra tremenda, poderosa, sabe, que é transformadora. Eu convido vocês a fazer o mesmo. Leia, medita, porque o Senhor vai fazer obras maravilhosas na sua e na minha vida. Tá ligado? Então, pra gente finalizar, vamos fazer uma oração final, porque amanhã tem mais, se o Senhor permitir, é claro, tá? Então, curva a tua cabeça e fala comigo assim: ó Pai amado, querido, poderoso de Israel, Deus de Jacó, Abraão e Isaac, ó poderoso, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que eu não consigo chegar a ti se não for por meio dele, meu Pai. Eu te peço, poderoso de Israel, abre o nosso entendimento, dai-nos o poder de ouvir mais o Senhor, meu Pai. Dá-nos entendimento, meu Pai. Eu te peço, Senhor, dá-nos sabedoria. Livra-nos dos homens malignos, da mulher que vai nos prejudicar, da bala perdida, meu Pai. Coloca no nosso corpo a couraça da justiça, o capacete da salvação. Protege-nos de todo mal, Senhor. Abre as portas do céu. Vem as bênçãos e derrama sobre nós. Bênçãos sem medidas. Bênçãos como o Senhor derramou na época dos 40 anos daquele povo no deserto. Bênçãos como manjares. Bênçãos como aquelas codornizes que vieram como carne e alimentou aquele povo. Ó Pai amado e querido, eu te peço. Derrama sobre nós bênçãos, meu Pai. Faz com que aquelas pessoas que estão aqui assistindo a gente, meu Pai, purifique a mente delas, dá entendimento e sabedoria. Para aquelas pessoas que estão com insônia, com ansiedade, depressão, vontade de se matar, ó Pai, livra-os do mal, eu te peço, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque esse nome tem poder. Eu acredito que esse nome tem poder sobre todas as coisas. Então, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, abre nosso entendimento cada dia mais. Traz para essa live imperadores, líderes, pessoas capacitadas, meu Pai, que vai levar a palavra do Senhor adiante. Ó Pai amado e querido, desde já eu te agradeço. Se for da sua vontade, amanhã eu estarei aqui, meu Pai, no meu 36º dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Fica com Deus. Se você gostou, amanhã você volta. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã, imperador. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.